Fala galera do YouTube, quem vos fala é o Cabeça e o áudio que vocês irão escutar é um trecho do nosso podcast Léguas Submarinas lá no Spotify, onde falamos de tudo um pouco, sempre embalado de muito humor. Acreditamos. Fiquem agora com o nosso teaser e até a próxima. Seguindo agora para o último filme da nossa lista, nós temos um que... Nos introduza. Não, pera, eu tô falando o tema ainda. Respeito na introdução do filme. Seguindo agora para o último filme da nossa lista, que originalmente se chamava Scary Movie, hoje em dia nós conhecemos como Scream ou Pânico, de 1996, e agora o Kaká pode trazer a nossa introdução da sinopse. Vai, Kaká! Não, eu e o Mestrinho a gente decidiu, eu acho que nada mais justo e a maioria vence. Neste filme, nós acompanhamos Sidney Prescott, uma estudante de colegial que começa a desconfiar que a morte da sua mãe está relacionada com o falecimento dela há cerca de um ano. Enquanto isso, vários jovens passam a receber ligações estranhas de um maníaco fissurado em filmes de terror. Um ponto muito forte do filme, pra mim, já queria falar logo de cara, que é o filme começa diretamente na cena mais forte dele. Quando o filme começou, eu já achei que o filme todo seria naquela casa, naquela cena, que se estenderia ali. O que eu achei muito bom é o filme já começar ali com o assassino ligando pra primeira vítima dele. Oi, Short. O que você tá fazendo? Nada. Sentado, vendo o jogo, fumando umzinho. Completamente sozinho. E aí? Ué, quem é? Aí, pega a extensão. E aí? E aí? Do quê? Pega a extensão. Oi. E aí? Tá fazendo o quê? Nada. Só assustando. Matando. É, a vida. Isso é muito forte, já cativa muito o público a continuar assistindo o filme até o final. E isso o filme faz muito bem. A gente tem muito interesse de continuar assistindo o filme até o final e depois o filme vai crescendo e usando no roteiro dele esses clichês. Ele usa muita metalinguagem, o filme com metalinguagem e referência pra caralho. Muita. Sim. Referência a basicamente todos os filmes. É tanto que na primeira cena, logo de cara, você tem Sexta-feira 13 sendo comentado. Enfim, o filme tem esse ponto muito forte de já começar na vítima. Gosto muito dessa primeira atriz. Ela é uma cena que cativa bastante a gente, que também prende muita gente naquela angústia, tipo, caralho, eu tô sozinho em casa, o filho da puta me liga, o cara sabe tipo, tudo sobre mim, tá ligado? Isso é muito legal que vai construindo aos poucos, né? Ele vai só querendo ter uma conversa como se fosse qualquer pessoa aleatória, e aí depois ele vai mostrando aos poucos que ele conhece ela. E quando ele fala que, tipo, adivinha que parte da casa que eu tô, é muito massa, cara. Você gela na hora, junto com ela. Assim, que puta que pariu, fudeu. É o meu grande medo de morar numa casa grande. Gente, eu entro em casa grande. Não sei se vocês já ficaram numa casa muito grande à noite, sozinho. Dá medo. Já vê uma coisa que todo mundo faz cagada em todos os filmes. No Halloween, ninguém vive de porta fechada, né, cara? Puta que pariu. Outro mundo, né, cara? Não tem nem como a gente contar muito essas histórias de terror, que não é uma realidade muito comum. Você ter casas tão grandes com tantas janelas de vidro facilmente quebráveis. Puxando bem mais pra trás, né, como as construções das casas eram feitas, porque numa época, quando eles iam aplicar imposto, eu não lembro se isso era muito bem na Inglaterra, mas como eles não tinham muito bem como chegar numa pessoa e falar assim, e aí, filhão, quanto é que você ganha de renda? Eles contavam através do número de janelas que as pessoas tinham, e aí eles cobravam esse imposto fazendo cálculo em cima do número de janelas. Nossa. Tanto que depois as pessoas, elas passaram a, tipo, a ter menos janelas. Fechavam algumas, porque se na fachada não tem janela, beleza, então. E aí isso reduziu os impostos delas, foi a brecha que eles acharam na lei. Nossa, que curioso. Uma crítica que eu tenho pra fazer em relação ao filme dele levantar boas críticas aos clichês de terror, mas infelizmente senti que o filme não fugiu muito do que ele tava levantando de clichê. Ele quebra vários clichês, mas o roteiro em si, basicamente, ele não foge muito daquilo que ele mesmo critica. Então, é um filme interessante, é um filme bastante cômico, mas a minha crítica é essa de faltou mudar o próprio roteiro
E eu fiquei bem decepcionado na apresentação do assassino. Tudo bem, me surpreendeu e pelo menos me explicou uma coisa que é, caralho, como esse assassino é rápido, né? E aí depois, não é uma pessoa só. Faz sentido. Isso é verdade. Mas depois eu também fiquei um pouco triste. Falei, não queria que o assassino fosse essa pessoa que eu suspeitava desde o princípio e que era tão óbvia. O próprio filme estereotipou o namorado dela como assassino, quebrou esse estereótipo e depois apontou ele como assassino de novo. Então, isso não foi nem um pouco surpreendente, por mais que pareça ser surpreendente quando você tá pensando nisso. Tipo, não, vamos culpar o namorado dela. Aí depois bora tirar a culpa do namorado dela, porque ninguém vai mais suspeitar do namorado dela. E aí você fica até um pouco decepcionado quando realmente é o namorado dela. Mas, de qualquer forma, eu achei até que o assassino poderia ter sido mais criativo, eles poderiam ter pensado um pouco mais quem seria esse assassino, colocar o assassino em outro lugar, com outros motivos, não achei tão forte, assim, não achei tão interessante, mas gosto muito da metalinguagem do que eles colocam no filme, da personagem querer fazer diferente, né, da personagem feminina, não é mais uma mulher que vai fugir no final, ela finalmente consegue matar o assassino pra quebrar um pouco essa esquemática de que, da mulher sendo perseguida o filme todo, e no final, ou ela foge e o assassino continua vivo, ela muda a história do final do filme dela e acaba com o assassino. Essa personagem, diferente dos outros filmes, ela vai de frente e luta. Tudo bem que, tipo, comparado com os outros slashers, esse aí é um pouco mais fraco. E, tipo, é até cômico às vezes quando ela vem aqui dar porrada nele, aí ele cai, aí ele levanta. Tem uma cena lá que eu achei, tipo, foi tão óbvio, mas foi tão engraçado ao mesmo tempo, que tem uma amiga dela que eles estão na garagem, e aí ele vem correndo pra cima dela, e eu pensei, nossa, ela podia correr em direção à geladeira e bater a porta na cara dele, e ela fez exatamente isso. Não, e sem parar aqui pra pensar que como esse filme, ele é uma zoeira que se leva muito a sério, que a paródia dele, o Todo Mundo em Pânico, que ficou passando em loop na minha cabeça o filme inteiro enquanto eu assistia, Eu também, muito ele bom. refaz cenas idênticas ao do filme, de tão zoeiras que elas já são. Da cena dela morrendo pela porta da garagem, de quando o namorado dela vai na casa dela e fala, eu tava em casa, assistindo televisão, tava passando o Exorcista e eu lembrei de você. Aí você fica, como assim? Nossa, mas tem uma coisa que eu tô tentando lembrar. Você tava falando da questão do assassino. O Todo Mundo em Pânico, que eu assisti 1 milhão de vezes a mais do que esse, eu acho o final muito melhor. Tem um policial no filme, do Scream original, que é um policial meio bobão mesmo, tal. No Todo Mundo em Pânico, estereótipam essa zoeira dele ao máximo. Eu vi na perspectiva de que lembro muito mais do Todo Mundo em Pânico primeiro. Acho que eu até cheguei a ter visto ele primeiro. E quando eu assistia o Scream, tava pensando que, tipo, pera, não era o policial para ser o assassino, mas eu comecei a desconfiar de outras pessoas. Eu fiquei, putz. Vou te falar que na hora que eu vi o policial, eu falei, é ele, né? Aí lembrei, puta, não, isso não é Todo Mundo em Pânico. Pô, agora que eu parei pra pensar, eu não vi Todo Mundo em Pânico, eu tô pensando que se o assassino fosse o policial, seria muito bom. Puta, foi mal, a gente spoilou, mas o vilão é o policial no final, e é muito legal, porque ele é tão zoado, que, tipo, no final, quando ninguém consegue pegar ele começa a se desfazer de toda a zoeira dele, ele arranca o bigode, ele ajeita o jeito que ele anda, ele arranca as roupas, e aí ele fica mó galanzão, cara, e vai embora com a repórter, e você fica, caralho, mano. Pô, legal. É muito foda esse final do Todo Mundo em Pânico. Eu queria puxar mais um easter egg aqui, que eu não sei pra vocês foi o mais explícito e foi o mais da hora. Tem uma certa parte no filme que o diretor ele vai ser assassinado. E aí ele tá brincando com a máscara lá, do Ghostface. Beleza, ele tá lá, aí ele começa a dar uns barulhos, aí ele sai pro lado de fora, aí tipo, não é ninguém. Aí ele vai de novo, escuta outro barulho, aí ele vai atrás pra ver quem é. Até que ele chega numa ala lá, que ele abre a porta e tipo, quem é, não sei o quê. E aí tá o zelador lá, e ele vestido com a camisa vermelha, listrada com verde. E o cara ainda fala, não é com você, Fred. From a big fancy, amazing, was every ghost.